Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento da aplicação, né, da aplicação que começamos a desenvolver na aula 3, né? Bom, só recapitulando então o que nós fizemos na aula 3, né? Nós criamos uma aplicação ASP.NET MVC, né? E aí nós fizemos o quê? Fizemos a criação da aplicação, né? Ela criou com um template básico aqui e nós fizemos o quê? Nós fizemos a criação de um mecanismo de CRUD, já persistindo no banco de dados SQLite, de uma interface para administração de mensagens bem simples, né? Por exemplo, eu crio uma mensagem, coloco uma data aqui e faço a criação, né? Eu consigo ver os detalhes dessa mensagem, né? Eu consigo remover uma mensagem, deixa eu apagar as mensagens antigas, e consigo fazer a edição, certo? Bom, beleza. Só que a ideia da nossa aplicação não é apenas isso, né? Lembrando que, na verdade, a nossa aplicação ela vai ser essencialmente um clone do Twitter. Para isso, o que eu fiz aqui, então? Eu peguei e criei uma interface aqui com HTML e CSS, né? Para ter mais ou menos essa cara. Eu vou pegar, vou colocar uma mensagem aqui, certo? E aí ele vai pegar e vai colocando as mensagens aqui na timeline. E a ideia é quem conseguir acessar aqui, ele vai conseguir ver as mensagens, certo? Bom, ok. Então, o que significa? Que aquele gerador aqui, ele já não ajuda muito, né? Porque isso aqui não é a cara da nossa aplicação. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar e criar a parte da aplicação referente a isso, certo? Bom, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só parar essa aplicação de exemplo aqui. Ok. Bom, aqui nós temos o nosso projeto como ele estava anteriormente, certo? Veja aqui que eu não tenho. Quer dizer, a aplicação está parada, então eu vou dar um .NET Run aqui, certo? E aí nós temos a aplicação aqui do jeito que ela estava antes. Ainda não existe a interface com o usuário com aquela estrutura aqui que eu tinha mostrado anteriormente, certo? Então, bom, por onde eu começo então, tá? Bom, lembrando que na aula passada, o que nós fizemos com a geração de código foi criar esse mensagens controller que ele gerou toda essa parte de código, certo? Eu vou usar ela como inspiração para fazer a parte nova. No ASP.NET MVC, dá para dizer que a parte principal aqui é o quê? É o controlador, ou um controller. Ele faz o quê? Ele serve mais ou menos como o meio de campo entre o usuário da aplicação, né, a lógica da minha aplicação e minhas regras de negócio e a resposta para o meu usuário, certo? Então, o primeiro passo aqui vai ser o quê? Eu vou pegar e vou criar um novo controlador, que eu vou chamar de tagarelar controller. Certo, não digitei nada errado. Bom, eu vou pegar, vou copiar uma parte aqui, né, da estrutura por causa da geração de código. Public class tagarelar controller. Public tagarelar controller, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma classe, certo? Nada de novo aqui, certo? Bom, ok. Se eu pegar e colocar aqui tagarelar, opa, ele diz que a página não foi encontrada, tá? Bom, o que acontece?
Um controlador, para ele ter alguma ação, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o que a gente chama de action, ou ação. Então, vamos lá, um controlador é uma unidade, certo? E dentro dele eu tenho divisões que são as ações que esse controlador responde, certo? Beleza. Só deixa eu pegar aqui. Só para ver se não faltou nada aqui. Ah, tá. Importante. Um controlador, ele é uma classe, só que ele tem que estender a classe controller, né? O que é essa classe controller? Né? É a classe base de todos os controladores no ASP.NET MVC, certo? Bom, para não ter que ficar parando toda hora aqui e dando .NET Run para ele recompilar minha aplicação, eu vou usar um comando novo. Esse .NET Watch Run. O que acontece? Ele vai pegar e vai ficar monitorando qualquer alteração e ele recompila a aplicação. Aí eu não preciso ficar parando a aplicação e iniciando de novo, certo? Bom, ok. Então o que acontece? Se eu fizer isso aqui, ele deu uma mensagem de erro. Mas significa o quê? Que ele já está chegando no meu controlador. Por quê? Bom, vamos lá. Isso aqui, no endereço, é o que? Ele bate com o nome do meu controlador, com o nome do meu controller, certo? Quando eu faço, não coloco mais nada, ele tenta o quê? Ele tenta ir para a ação index, que é a ação padrão, certo? Se eu colocasse uma nova ação aqui, chamada sample, aí eu teria que fazer tagarelar barra sample, certo? Que aí ele chegou nessa mensagem. Para provar que eu estou falando correto, que está acontecendo isso, vou forçar um erro dentro do meu index aqui e no meu certo? Só para vocês verem que está passando nesses lugares aqui mesmo, tá? Bom, beleza. Deixa eu tirar esse sample aqui. Então vamos entender um pouquinho do que ele está reclamando, tá? Bom, essa ação aqui, o que ele está dizendo? Olha, quando ele chegar aqui na índice, eu quero que ele retorne uma view. O que é a view? Ela é uma representação visual, né? Vamos dar um exemplo aqui bem básico. Seria o quê? Um HTML correspondente a essa index, certo? Ok. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a view index não foi encontrada, certo? Lógico, porque eu não criei ainda essa minha view index. Onde que ela está? Dentro de views, né? Isso aqui, na verdade, são as convenções do ASP.NET MVC. Eu teria que fazer o quê? Criar uma pasta chamada tagarelar. Veja que ele dá o caminho das pedras aqui, onde tem que estar. O que ele procurou, certo? Ele procurou primeiro na referente ao controlador, certo? Tipicamente, o que acontece? Dentro da pasta view, vocês vão ver que tem uma pasta aqui relacionada a cada controlador que eu tenho. Tenho home, tenho mensagens, tenho tagarelar que eu acabei de criar. E quem que é essa shared? Para views compartilhadas. Qual que é a ordem que o controlador tenta resolver? Primeiro ele vai na referente ao controlador, se ele não conseguir, ele procura na shared para ver se tem uma view chamada index, certo? Ok. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo chamado index.cshtml, tá? Por que CSHTML e não só HTML? Porque isso aqui, ele é um tipo especial de arquivo, tá? Porque ele não é um HTML pura e simplesmente, tá? Vocês já vão entender do que eu estou falando. Ah, veja só, eu peguei e criei só com uma div aqui. Vamos ver
aqui o que ele pegou. Deixa eu ver se eu não digitei nada errado. Tagarelar, index.cshtml. Beleza. No caso do Davi aqui, eu precisei reiniciar a aplicação, tá? Esse watch ele é bastante útil, mas nem sempre ele funciona. Então, se ele começa a ter algum comportamento estranho, aí vocês encerram a aplicação, né, dando Ctrl C e rodam o comando de novo, tá? Bom, vocês veem o quê? Que ele pegou a cara da minha aplicação, né, o CSS, aquela estrutura básica de menu, e colocou essa div aqui no meio, certo? Bom, ok. Vamos começar então a desenvolver aquela página, né, com essa cara aqui, certo? Como que eu vou fazer isso? Bom, eu meio que já preparei um HTML para isso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o HTML e os elementos que eu adicionei, tá? Bom, a parte de CSS, né, todos os arquivos estáticos, CSS, JS e as bibliotecas JavaScript e CSS que eu estou usando, elas ficam nessa pasta www.root. São os arquivos estáticos da minha aplicação, certo? Ou seja, o C Sharp não bota a mão nisso, ele só serve os arquivos do jeito que eles foram colocados. Eu vou criar aqui uma nova pasta que eu vou chamar estilo, só para separar entre eles os arquivos padrão, para eu não ter que pegar e apagar e quebrar o resto da minha aplicação, tá? Mais para frente a gente vai fazer o quê? Vai tirar esses arquivos padrão e vai trabalhar só com o, o padrão que eu tenho, certo? Bom, eu tenho esses três CSS que eu já tinha criado, tá? E aí o que eu vou fazer então? Na minha view eu vou colocar o HTML do jeito que eu tinha esperado, né? Deixa eu abrir aqui meu HTML e eu vou vir aqui na minha index e trocar ela pelo HTML que eu tinha criado para ter aquela cara que eu mostrei para vocês, certo? Bom, veja aqui que quebrou porque eu vou precisar fazer alguns ajustes. O primeiro deles é apontar para o lugar certo, né? Barra estilo H. Opa. Tá. Tudo que está na www-root ele é servido a partir da raiz do site. Então, é sempre barra, que é a raiz do site, estilo tagarela, que é a pasta dentro do www-root. Certo? Bom, deixa eu atualizar aqui. Ele ficou com a cara, mas ele está com aquele menu ali. Né? Por quê? Bom, um dos elementos principais aqui do CSHTML é o quê? Que ele tem a ideia de arquivos de layout. Ou seja, a aplicação ela tem um layout padrão, ou seja, uma casca, né? E aí o que acontece? Cada view coloca só o que tem no meio. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, na home, né? Tá vendo aqui que na home eu tenho uma div diretamente? Por quê? Porque aquele menu lá, ele aparece aonde? Ele aparece nesse arquivo layout. Tá vendo? Que eu tenho a declaração do HTML, o arquivo de estilo e por aí vai. Certo? Por quê? Porque isso aí é a casca que vai se aplicar a todas as páginas e aí na view eu só faço o quê? Só coloco o miolo referente ao que eu quero. Certo? Bom, por enquanto nós não vamos usar essa estrutura de layout. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer para essa view do tagarelar aqui, não fazer uso do meu arquivo de layout. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer opa, colocar layout e em branco. Se eu colocasse aqui
batata, ele procuraria no share de uma estrutura de layout chamada batata, né? Beleza. Veja aqui que ele já atualizou, ele arrancou aquilo ali, certo? Bom, então vamos lá, vamos começar a brincar com essa nossa aplicação. Por enquanto aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um HTML estático. Veja aqui que eu vou abrir lado a lado, que eu tenho, peraí, eu tenho o HTML, certo? E essas minhas publicações, elas estão aqui. Deixa eu colocar um tamanho menor para ficar um pouco mais... Ok. Eu tenho aqui a minha aplicação, né? E aqui eu tenho esses trechos de HTML. Então, uma publicação seria aqui... Eu precisaria criar uma nova linha. Certo? Por quê? Porque isso aqui é uma aplicação estática. Ele está simplesmente reproduzindo o HTML nesse momento. Eu não tenho nenhuma lógica, não estou buscando em banco de dados, não estou fazendo nada. Tá. Isso é legal? Para o que a gente quer, não. Nós queremos uma aplicação onde eu possa pegar, digitar, salvar no banco, recuperar, outras pessoas podem consultar. Não faz sentido eu pegar e ficar mexendo no HTML. É aí que entra a ideia o quê? De uma aplicação dinâmica. Significa o quê? Que essas mensagens aqui, elas não vão estar travadas no meu HTML. Eles vão ter que fazer o quê? De onde vão vir essas mensagens? A partir do meu banco de dados, certo? Então vamos por partes, tá? Primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essas mensagens elas não venham mais do HTML, eles venham do meu controlador, só para vocês entenderem a lógica, tá? O que acontece? Bom, eu tenho aqui a minha ação, certo? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma lista de mensagens, certo? Certo? Eu iniciei uma lista aqui, e aí o que acontece? Eu quero, ao invés de usar essa daqui que estava travado no HTML, exibir essa lista, tá? Bom, aí o que acontece? Eu preciso que esse HTML aqui, ele passe a ser o quê? Ele passe a ser algo diferente. Ele vai ser o quê? É um HTML, entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, vai ser um HTML onde eu vou ter um conteúdo aplicado que vai vir o quê? Que vai vir do meu controlador, certo? Então, o que acontece? Esse view aqui, na verdade, ele é um método. Veja que ele tem várias possibilidades aqui, né? View name para passar um nome específico, mas o que nos interessa aqui é esse cara aqui, esse model, que é o quê? É a forma de eu passar uma informação do controlador para esse meu CSHTML, né? Só deixando bem claro, esse CSHTML ele não é um HTML, ele é um template de HTML, certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar, então, e passar esse mensagens para cá, certo? Ou seja, eu basicamente chamo o view passando a variável que eu quero. Eu poderia passar qualquer coisa aqui, tá? Ok. E como que eu recebo esse cara aqui? Né? Eu poderia fazer simplesmente isso aqui. Deixa eu colocar um... Deixa eu tirar esses de teste aqui. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar model, simplesmente arroba model. Tá, não dá para vocês verem aqui, né, por causa do layout, mas tá vendo que apareceu esse system.collections.generic list? Isso aqui é o que? Ele basicamente pegou, recebeu o que estava no model, ou seja, o que eu passei aqui, e deu um toString nele.
né? Vamos melhorar esse exemplo aqui. Tá, peraí, eu vou fazer o seguinte, para deixar um pouquinho mais... Vamos colocar dentro do H5. Esse arroba model. Aham, agora aparece o texto ali. Só para deixar um pouco mais claro, vamos passar... Isto é um teste, certo? Eu passei só a string, só para vocês verem. E pimba, apareceu ali, certo? Voltando aqui para minha lista. Bom, só que o que eu quero é o quê? É uma lista de mensagens, certo? Para essa lista de mensagens, então, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a colocar o quê? Um pouquinho de código, de inteligência aqui, né? Para você pegar e repetir elementos, o que, que vocês usam? Um for each, certo? É um iterador. Igualzinho que você escreve lá no C Sharp, porque isso aqui é C Sharp diretamente em model, certo? Abre e fecha. Ok. E aí o que, que eu faço? Coloco arroba mensagem, a minha variável. Certo? Primeira, segunda, terceira mensagem é exatamente o que eu tinha aqui na minha coleção no controlador, certo? Eu tenho essa lista aqui, supondo que, lógico, que aqui eu peguei e coloquei travado, mas isso virá do banco. Coloquei nessa variável, passei isso aqui para minha view, certo? Aqui na minha view eu faço o quê? Opa, view. Aqui na minha view, o que, que eu faço? Um for each em model, passando em cada elemento, ele vai jogar nessa variável mensagem, e aí eu repito esse H5 aqui, onde o texto dele é o conteúdo dessa variável. Beleza? E aí, com isso, eu já começo a ter o quê? Isso aqui ele é construído de forma dinâmica. Ou seja, para cada situação que ele vai receber um model diferente, ele vai gerar um HTML diferente. Ele deixou de ser estático e passou a ser dinâmico. Certo? Bom, beleza. Só que aí o que, que acontece? Eu quero, na verdade, que ele receba as mensagens, né? Vamos aproveitar o que foi colocado nesse CRUD aqui. Certo? Vamos cadastrar só mais uma mensagem para vocês verem. E beleza. Tenho dois elementos aqui. Eu quero que, na verdade, venha disso aqui. Né? Ao invés de eu ter essa lista travada aqui, que isso aqui venha do banco. Né? Lembrando que isso aqui está o quê? Está no banco de dados SQLite. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou ter que pegar e trocar essa minha lista aqui para quê? Para uma chamada ao banco de dados, que vai fazer uma consulta, vai fazer um select asterisco from mensagem, né? Pegar o resultado dessa minha consulta e transformar ela numa classe de mensagem para pegar o conteúdo, certo? Bom, lembra que na aula passada eu mostrei que quando eu fiz a criação desse mensagens, ele cuidou de tudo isso para mim? Né? Ok. E um outro elemento também que foi falado no vídeo anterior é que nós, para fazer o acesso ao banco, nós vamos trabalhar diretamente com o SQL. Nós vamos usar o quê? Vamos usar o Entity Framework. Certo? O Entity Framework é o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. Basicamente, a ideia dele é assim, de maneira bem simples, né? Vou aprofundar isso mais para frente, mas o que o Entity Framework faz é esquece a manipulação direta do SQL, eu tenho um cara no meio, que é o Entity Framework, que vai fazer com que eu consiga trabalhar com a minha aplicação em termos de objetos, certo? Eu não vou precisar select asterisco from, ou enfim, eu vou trabalhar como eu trabalho com a linguagem C Sharp. Ao invés de eu pegar e fazer uma consulta SQL, eu vou trabalhar com uma lista de objetos, de maneira bem simples, tá? Estou simplificando bastante, só para entender a ideia, tá? Bom, só entendendo então o que, que acontece. Para conseguir ter acesso aos dados, eu uso o quê? Eu uso um context, certo? O context ele faz a representação o quê? Do contexto de mapeamento objeto relacional. Né? Ele basicamente ele serve como uma interface com o banco de dados.
E aí, se vocês olharem aqui, basicamente o index, o que que ele é? Ele é um context, ele pega a mensagem e transforma em uma lista de mensagem, certo? Ele pega os detalhes, ele busca um, por aí vai. Não se preocupem aqui que nós vamos passo a passo, tá? A parte importante aqui é que, na verdade, esse nosso controlador, eu não tenho context nele, certo? Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou pegar, mudar o meu controlador aqui, onde o construtor dele recebe o context. E esse meu context, ele passa a estar acessível para esse controlador, certo? Professor, mas de onde raio está vindo esse tagarela context? Simples. Se vocês lembrarem, lá no anterior, eu tenho aqui o startup.cs, certo? Tá vendo isso aqui? Significa o quê? Que dentro do contexto do meu ASP.NET MVC, toda vez que eu tiver um construtor referenciando algo do tipo tagarela context, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai criar um context do Entity Framework usando essas instruções aqui, que é a string de conexão e o driver do SQLite. Simples assim. Parece complicado? Tá, isso aqui ele começa a entrar o quê? No conceito de injeção de dependência. Eu vou desenvolvendo isso aos poucos, porque é ah, um pouquinho estranho para quem está começando a ver isso pela primeira vez. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte, que o controlador, quando ele é instanciado, ele vai pegar e vai bater, puxa, eu tenho um tagarela context aqui, ele recebe um tagarela context. Então, o meu ASP.NET MVC, ele vai pegar e falar, beleza, nesse context eu sei o que ele precisa. Ele precisa de um context do Entity Framework, usando SQLite, usando aquela string de conexão que eu defini, que está lá no meu startup, certo? Beleza, ok. E como que eu uso isso, então? Nesse caso aqui, eu vou pegar, vou tirar essa minha lista e vou fazer o quê? Context, context, ponto, mensagem, ponto, toList, certo? Ele e pegou as mensagens e converteu para uma lista. Ele fez, ou seja, ele fez um select asterisco no banco. Tá? No final das contas é isso que está acontecendo. E jogou dentro dessa variável mensagens. E aí eu estou passando isso para minha view. Só lembrando que o que acontece? Essa mensagem aqui, essa minha lista, ela é uma lista de mensagem, não é uma lista de strings mais. Certo? Então o que eu preciso fazer? Isso aqui é essa classe aqui. Né? Então isso aqui já não vai mais funcionar, porque ele vai fazer o quê? Peraí, eu salvei, né? Quando eu pegar e atualizar isso, ele está dando toString nos elementos de mensagem. Ok, é só entender então que esse mensagem aqui ele não é mais uma string, ele é um quê? Ele é uma instância de mensagem, onde está minha mensagem, ponto conteúdo. Beleza, minha primeira mensagem, minha segunda mensagem, certo? Se eu pegar e criar uma nova aqui, ok, dá um refresh, ele adicionou aqui, ou seja, ele está pegando a informação no meu banco de dados. Tranquilo até agora? Legal. Bom, vamos melhorar um pouquinho isso. Quando você pega e olha para o Twitter, qual que é a ordem das mensagens? Ele não é da mais antiga para a mais nova, ele começa da mais nova, o que aparece no topo é a mais nova e ele vai indo para a mais antiga, certo? Vamos mexer então nisso para poder ter esse mesmo efeito? Tá vendo aqui que eu tenho a data, né? Todas elas de hoje, o horário, certo? O que eu preciso fazer aqui então para mudar? Eu tenho que fazer um order by desk lá no SQL, certo? Ok. Só que
Não temos acesso ao SQL direto aqui. Nós vamos usar o Entity Framework para isso. Como que eu vou fazer isso? Ponto order by descending, certo? Eu vou precisar passar como parâmetro de cada mensagem qual que é o campo que eu vou usar para ordenar. Vou quebrar aqui para ficar um pouquinho mais... E depois que eu faço isso, utilist para executar a minha consulta. Fiz isso e agora ele está ordenando. Vamos melhorar um pouquinho mais? Vamos colocar a data também, né? Faz sentido eu colocar a data. Arroba mensagem, ponto, criado em, que é a minha data de criação, e beleza. Então eu tenho a mensagem, a data de criação, a hora, em ordem decrescente. Tranquilo até agora? Beleza. Vamos para o próximo passo então. Agora, eu quero o quê? Eu não quero usar esse CRUD aqui. Né? Eu quero fazer minhas publicações por aqui. Certo? Ah, mas como é que eu vou fazer isso então? Bom, eu poderia ter uma tela separada para fazer esse formulário, mas não é mais ou menos o que acontece aqui. Quando eu dou um criar, ele pega, cria um formulário, né? Aí eu preencho e faço a atualização. Mas não é isso que eu quero usar essa mesma interface para fazer isso. Tá? Bom, então eu não posso simplesmente pegar e copiar diretamente a ideia. Né? O que eu vou fazer? O primeiro passo é isolar esse formulário. Tá? Eu vou pegar e vou criar um novo arquivo aqui. Tá? Veja que eu estou criando ele com um sinal de underline. Tá? O sinal de underline ele significa o quê? Ele significa que esse CSHTML, esse pedaço de template, ele não é feito para trabalhar sozinho. Né? Ou seja, ele é um fragmento de um HTML. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar o pedaço do formulário. Certo? Então, eu tirei aqui. Veja que o meu formulário vai desaparecer. Certo? Que eu vou E eu levei esse pedaço do formulário para cá. Certo? Esse pedaço aqui, na verdade, é o que a gente chama de partial view, ou visão parcial. Eu posso pegar e colocar esse pedaço aqui dessa forma. Certo? E olha o formulário aqui de novo. Por que isso é útil? Bom, vocês já devem ter percebido que a primeira vantagem é o quê? Eu começo a tornar meu HTML mais limpo, né? Quer dizer, o meu template mais limpo. Eu posso pegar e criar fragmentos para partes específicas. Outro efeito é que eu poderia usar esse pedaço aqui em outra parte da minha aplicação. Só fazendo o quê? Referenciando partial e colocando o caminho dessa minha view aqui, dessa minha partial view aqui. Né? Tagarelar barra formulário mensagem. Certo? Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que eu posso fazer o quê? Eu posso trabalhar com ele com um tipo de módulo específico chamado mensagem. Né? Lógico que aí eu digo, na verdade, que o modelo desse cara que ele é uma mensagem. Só para vocês terem uma ideia aqui, vamos comparar com o create aqui da mensagem, tá vendo? Na verdade, vou usar o caminho completo, né, para não ter confusão. Ou seja, eu digo que o modelo ele é do tipo da classe mensagem. Isso dá alguns facilitadores aqui que vocês vão entender. Beleza. E com isso eu tenho esse formulário aqui. Certo? Essa é a primeira vantagem. Eu consigo trabalhar esse fragmento com um tipo de modelo específico. Lógico que um efeito aí é que eu vou ter que pegar e passar um módulo. Né? Esse meu módulo vai ser um new mensagem
E tudo continua funcionando da mesma forma, tá? E aí eu consigo fazer o quê? Eu consigo começar a trabalhar com o formulário de forma específica. Bom, esse formulário aqui é um formulário HTML puro. Não é o que eu quero, né? Eu vou pegar esse formulário aqui e colocar ele para trabalhar com o ASP.NET MVC usando os facilitadores. Vou começar com o simples, né? Com a geração dos campos. E depois eu vou pular o quê? Mais para frente eu vou colocar validação e por aí vai, né? Eu vou roubar um pouquinho aqui, que eu vou copiar o elemento, né? Basicamente eu tenho o que? Eu tenho o campo conteúdo. Na verdade eu estou dizendo que esse campo aqui ele é referente à propriedade conteúdo de mensagem. Deixa eu trocar o texto aqui por e ok. Por que ele não atualizou? Espera aí. Aham, beleza. Uh, de novo, veja aqui que ele não tinha atualizado a minha view, né? Então eu tive que fazer o quê? Eu tive que trocar pelo uh, fazer o uso do interromper a aplicação e iniciar ela novamente, né? Uh, bom, só deixa eu pegar a classe aqui do CSS que eu me esqueci qual que é. Deixa eu abrir aqui de novo. Uh, tá. Na verdade é uma text area, não é um input. Eita, pera aí que eu tô fazendo bobagem, pessoal. É um text area aqui. Ok. Agora sim. Agora nós temos a mesma cara de antes, tá? Bom, beleza. Então, feito isso, qual que é o próximo passo? Nós temos o nosso formulário aqui, mas se vocês olharem, a minha action ela está errada, né? Porque eu tenho que pegar e usar o tipo específico da action para apontar para quê? Para a minha aplicação, para um controlador. Aqui para o barra, ele está apontando o quê? Ele está apontando para a raiz da minha aplicação. Né? Se eu mudar alguma coisa na lógica da minha aplicação, lascou porque eu tenho que ficar mexendo nesse template. Não é a ideia. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar a action adequada, certo? Deixa eu pegar a minha fonte de inspiração aqui, que é o create, né? Veja como ele faz aqui. Né? Ele não se preocupa com o método HTTP nem com a action, né? Ele tem essa tag aqui, ASP_action, que ele está dizendo o quê? Que é o create. O que, que é esse create? Tá vendo aqui o action? Essa é a palavrinha mágica. É a ação do controlador.
Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo, quando o formulário ele for acionado, ele vai tentar achar a ação create. Que eu vou fazer o quê? Vou colocar como http post, isso é importante. Vamos colocar para disparar uma exceção. Certo? Fiz isso, ok, atualizei minha página. Se vocês olharem o código-fonte aqui, olha só para onde o meu formulário está apontando. Tagarelar barra create e o método post. Certo? Quando eu clicar aqui, ele chegou nesse método. Certo? Beleza, legal. Então, o que, que acontece? Qual que é o próximo passo, então? É pegar, receber o conteúdo desse formulário e transformar em uma nova mensagem, certo? Para isso, eu vou fazer o quê? Vou roubar um pouquinho de novo, vou pegar do create aqui. Né? Isso aqui é do código gerado na aula anterior. E vou colocar dessa forma aqui. Tá vendo aqui? Eu tenho os elementos aqui, agir conteúdo e criado em, que são as propriedades da mensagem, e essa classe mensagem. O que, que vai acontecer? Quando eu clicar no mandar bala, ele vai pegar e o ASP.NET MVC ele vai transformar o conteúdo do formulário, né, esses campos aqui, dentro de uma instância da variável mensagem, dentro de uma instância da classe mensagem, usando essa variável chamada mensagem, certo? E aí o que, que acontece? Eu sou livre para fazer o que eu quiser com essa mensagem aqui, inclusive salvar ela no banco, certo? Para salvar ela no banco, também sem muito mistério, né? Eu vou pegar context.add, passando o quê? Mensagem, certo? Peraí, você está fazendo um context representando o banco e dando só um add na mensagem. Tá? Você não está dizendo que você vai adicionar na coleção mensagens? Não preciso, porque ele sabe disso pela classe. Né? Eu poderia usar outras formas aqui, né? Por exemplo, mensagem.add, né? Só se fosse eu estivesse reutilizando essa classe em mais de um lugar diferente, certo? E aí o que, que eu faço? Context.savechanges para salvar as modificações. Ok, e com isso a mensagem já vai parar no banco. Feito isso, eu preciso fazer o quê? Mandar o meu usuário para alguma outra página. Qual página? A própria página, ou seja, ele dá o refresh no que eu fiz aqui. Action. Só deixa eu pegar aqui para não digitar nada errado. Name off. Certo? Basicamente, o que ele está fazendo? Ele vai pegar, vai salvar a mensagem. Feito isso, ele vai redirecionar o quê? Para o index. Né? Ou seja, o efeito vai ser o quê? Ele vai pegar, vai salvar, e aí ele vai pegar, buscar a lista de mensagens e renderizar essa página aqui novamente. Certo? Então temos aqui a página de novo. Dou mandar bala e adicionou. Opa, temos um problema aqui. Né? Aqui eu estava pegando e colocando no formulário a data manualmente. Não é isso que eu quero, né? Não é assim que funciona. Né? Ele tem que pegar e gerar essa data automaticamente, certo? Então deixa eu apagar essa mensagem aqui. Beleza. O que, que eu vou fazer então? Eu vou precisar só mexer na minha classe mensagem. Como? Porque o que, que acontece? Aqui, a única informação que eu estou passando no meu formulário é o quê? É o conteúdo, né? É o texto da mensagem. Não estou passando nada de data, então eu vou ter que fazer o quê?
Quando ele chega aqui no meu controlador, a única propriedade que está preenchida é essa daqui, certo? Esse criado em está em branco. Então, a minha classe mensagem, ela precisa o quê? Ela precisa de um valor padrão para essa mensagem. É uma das formas de resolver. Como que eu faço essa resolução? Eu digo, isso aqui é da linguagem C Sharp, né? Quando eu pego e defino uma propriedade com um valor padrão, quando eu uso o construtor default, ele vai pegar e, quando ele usa o construtor default, o construtor padrão, né? Ou seja, o construtor vazio, que é o usado nessa estrutura aqui, ele atribui o valor de datetime.now, ou seja, o exato momento onde é feita o acionamento do construtor, certo? Então, vou criar a nova mensagem e agora tem a data e hora, ele já veio para o lugar certo. Beleza? Então, com isso, o que, que acontece? A gente já pegou, fez o quê? Já colocou uma cara nova para a aplicação, certo? Usando o template que eu queria, que nós tínhamos como ideia de utilizar, o visual, né? Mostramos como fazer a criação de uma view, né? De uma classe, de um template específico, usando o ASP.NET MVC, com elementos dinâmicos. Mostramos o que é uma partial view, uma visão parcial, que nada mais é que um fragmento de uma visão que ele pode ser reutilizado. Ele é usado com dois objetivos. O primeiro é você pegar e deixar o código mais limpo, fragmentar um pouco mais, né, para não ficar aquele HTML trambolhoso, né, para não ficar um template trambolhoso, né? E o segundo efeito é que esse fragmento aqui eu posso usar em outras partes da aplicação. Nesse caso aqui nós não vamos usar, a ideia desse formulário aqui é usar só nesse contexto, mas ele poderia aparecer em outros elementos, né? Em outros locais. Inclusive é também uma das razões de existir da pasta shared, né? Quando eu tenho, posso criar também partial views aqui, né? Beleza? Segundo ponto, nós colocamos isso para funcionar, tanto recebendo as mensagens do banco, quanto fazendo a gravação das mensagens do banco a partir da nossa nova interface, desse formulário. Né? Também fizemos o quê? Mostramos o que é uma ação, que basicamente é um método para fazer ele é uma ação do usuário da minha aplicação, né? Eu sempre o que? Beleza, entrei na página aqui, ele vai pegar e vai acionar essa ação index, né? Ou seja, tive uma ação do usuário. Eu peguei e preenchi aqui o formulário e cliquei no botão do formulário. Ele acionou a ação create, que acionou também a ação index, né? Ou seja, o controlador ele serve como uma unidade, né? E dentro dele as divisões são o quê? São as ações que são o quê? São as ações que o meu usuário ou a minha aplicação toma, que gera uma resposta para quem está consumindo de alguma forma, certo? Beleza. Com isso, então, a gente fecha o conteúdo dessa aula de hoje, tá? E aí, a próxima aula é falar um pouquinho mais, melhorar um pouco mais a aplicação, né? Por exemplo, o, por enquanto, essa interface ela está aqui do barra tagarelar, é fazer o quê? Levar isso para o barra, né, para a interface principal, começar a tirar os esqueletos da geração de código do ASP.NET MVC, né? Ou seja, tirar esse mensagens controller, o home controller e passar a trabalhar com o que vai ser a aplicação de fato e entender um pouquinho mais como funciona o ciclo de vida de uma requisição, né? Ou seja, beleza, o usuário digitou uma URL aqui. O que, que acontece com essa URL até chegar nisso aqui? Né? Esses são os nossos próximos passos. Beleza, pessoal. Então é isso. Fechamos então o nosso vídeo de hoje. Até mais, pessoal.